Sim, benção. Então chegamos aqui em Números capítulo 9. Números capítulo 9. Lembrando que Deus estava tirando o povo, havia tirado o povo da terra do Egito, e aí estava levando para a terra prometida. Mas fez uma primeira parada nesse caminho aqui, fez uma primeira parada no Monte Sinai, onde Deus então começa a organizar o povo. Teve o êxodo do Egito, teve a aliança no Sinai, aí o povo quebrou a aliança. Aí Deus então estabelece ali o tabernáculo, os sacerdotes, organiza. E depois de estabelecer a lei e organizar o povo, Deus agora pede para fazer um censo, porque esse movimento agora em direção à Terra Prometida será um movimento organizado. Eles deveriam fazer o levantamento do número de homens de cada tribo, e Deus estabelece então como eles deveriam fazer essa logística agora. A logística tanto de carregar os utensílios do tabernáculo, quanto também a ordem que eles deveriam, em que ordem que eles deveriam se mover. Então, no capítulo 9, Deus estabelece novamente uma celebração aqui, depois de 1 ano e 2 meses desde a saída do Egito. O povo de Israel agora estava preparado para a partida do Sinai rumo a Canaã. É esse momento que nós estamos agora. Houve toda a organização, eles vão começar a caminhar. Mas como última orientação antes de partir, eles deveriam fazer o quê? Celebrar a Páscoa novamente. Eles celebraram a Páscoa para sair do Egito e agora celebram a Páscoa novamente para partir aqui do Sinai até Canaã. Ok? E é isso. Números, então, o número que fala aí do recenseamento, do censo, da contagem do povo que saiu do Egito, recebeu a aliança no Sinai e agora está em direção à Terra Prometida. Ok? O movimento é nessa parte que nós estamos da história do povo de Israel, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que haviam sido escravizados, e agora Deus está dizendo, agora eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi para vocês. Pois bem, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse, os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado. Celebrem-na no tempo determinado ao pôr do sol do 14º dia desse mês, de acordo com todos os estatutos e ordenanças. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Lembra? 14, mês de Abib. 14. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram, estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu, esperem, eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião vocês comerão um animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixe sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebre nenhum do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulso do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo.
será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada ou tabernáculo, veio uma nuvem e a cobriu. De dia a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Então perceba que no versículo 17 aqui, a nuvem aponta para o Espírito Santo. A maneira que eu e você devemos conduzir a nossa vida devemos sempre estar atentos à nuvem. A nuvem é o Espírito. Não se mova se o Espírito não ordenar você se mover. O contrário é verdadeiro. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, o Espírito Santo deu uma palavra, mova-se a partir dessa palavra. A nossa vida é guiada pelo Espírito, não é pelo que a gente acha. Não é pela boa intenção que a gente tem, ou pelo projeto incrível que a gente desenhou. A nossa vida, ela é movida pelo Espírito Santo. Por isso que nós oramos e pedimos um discernimento para Deus. Por isso que nós ouvimos a sua palavra. Por isso que tem um testificar no nosso coração. Então, na sua vida, olhe para a nuvem. A nuvem é o Espírito Santo. Sabe, às vezes, nós precisamos desenvolver essa virtude. Ok? Desenvolva. E é isso que você está fazendo. Comendo o alimento da palavra de Deus, a sua vida devocional, em oração, que vale mencionar aqui que foi tão maravilhoso semana passada, né? Nossa semana de oração, tanta coisa já acontecendo e a nossa relação com o Senhor sendo avultada, sendo provocada, né? Nos alegramos com isso. Eles começaram a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando foram tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de família se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes, mas para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem um sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isso é, na festa da lua nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu
os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então percebam que antes de partir, eles deveriam fazer 3 coisas. Primeiro, né, celebrar a Páscoa. Segundo, seguir a nuvem. E o terceiro, ouvir o soar da trombeta. Celebrar a Páscoa, tem que haver derramamento de sangue, olhar para Cristo. Seguir a nuvem, perceber o Espírito. E ouvir o soar das trombetas, as trombetas de prata. Perceba que porque fala da justiça de Cristo, justiça de Deus. Ouça a voz do Evangelho que aponta para a justiça de Cristo. A sua vida e a minha vida, nós devemos aplicar o sangue do Cordeiro. Devemos seguir, estar atento, olhar para o Espírito. E devemos meditar, ouvir sobre a justiça de Cristo. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Aleluia! Está aqui até então um monte de instrução, ok? Quando é que vão começar a caminhar? Começaram a caminhar, aleluia. Então saíram ali do Monte Sinai e foram até o deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar conforme a ordem do Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá. Judá, qual era a insígnia? Judá é o leão. Sempre, a face de leão vai na frente. Ele é o leão da tribo de Judá. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nasson, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zoar, comandava as tribos de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava as tribos de Zebulon. Então a tenda foi desarmada, e os levitas dos grupos de família de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas dos grupos de família de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram a outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aiezer, filho de Amissadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Aser. E Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nessa ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado, Obabe, filho de Jetro, o midianita: nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente. Repartiremos com você as coisas boas que conseguimos. Obabe respondeu: não, eu não vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos dá. E assim os israelitas partiram do Sinai, um monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre à frente. Aleluia. A fim de marcar o lugar para acampar. Aleluia. A arca vai na frente. A presença, eu e você, precisamos, a nossa vida, ser guiados pela presença. Nada mais importante que nós estarmos expostos à presença. Todo projeto submeta à presença. Todo plano, coloque diante da presença. Por isso que a nossa vida em Deus é na presença. A presença vai na frente. Sabe, o plano de Deus vai na frente da nossa vida. E agora eles começam a se mover. Quando partiram, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim:
Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Espera aí, ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Volta, volta. Não é esse o nosso desejo de Maranata? Ora vem, ora volta, Senhor Jesus? Pois é, Moisés estava profetizando no deserto. Volta, Senhor, para ficar com a sua igreja. Volta, Senhor, para ficar com os milhares de Israel. Ele está dizendo volta. Volta, Senhor, para os milhares de Israel. É. A profecia a respeito de Cristo. Volta, Jesus, para ficar com a tua igreja. Aleluia, aleluia. Volta, ó Senhor. Se você circula aí e escreva Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, 11, por estarem passando por muitas dificuldades. Agora vem o capítulo 11 e 12, vai falar de uma crise que eles enfrentaram, né? Imagina, gente, se a gente consegue entrar em crise, um solteiro, um cachorro consegue entrar em crise, um casal, uma família com 2, 3, 4 pessoas entra em crise, imagina 2 milhões de pessoas, né? Então, cada um tem uma ideia, né? E agora, Deus inicia, então, essa trajetória aqui, e aí eles enfrentam uma crise aqui para o povo começa a murmurar agora. Olha o que acontece. Por estarem passando por muitas dificuldades, imagina as dificuldades. É um que está cansado, é o gurizinho que não aguenta mais, uma pessoa idosa que não consegue acompanhar o grupo, é alguém que brigou, é o gurizinho que está com febre. Inúmeros desafios. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado. O povo, depois de tanto tempo, tanto milagre, o povo estava reclamando do Senhor. E aí, Deus está dizendo que Deus ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, algo semelhante a incêndio, ok? Porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas, ou seja, não era só o povo de Israel, né? Tinha pessoas que saíram do Egito, que eram escravos também, né? E foram de outros povos que foram libertados também, saíram junto. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. O povo começa a reclamar, né? Que era cacetinho de manhã, cacetinho de tarde, bolo à noite, pão assado, era o tempo inteiro, pão, porque o que tinha é maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas, né? Ela caía durante a noite como um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo de volta no acampamento. Eles moíam em moinhos e o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que está aborrecido comigo?
Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei a luz a essa gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles me veem chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tenha pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles. Uau! Olha o compartilhamento da unção agora. Irmãos, ó Deus, para ir para a terra prometida, para caminhar, para se mover, é necessário carregar o mesmo espírito. Esse é o grande desafio. Pode ser povo de Deus, pode ser povo de Israel, pode ser hebreu, pode ser da linhagem de Abraão, mas precisa carregar o mesmo espírito. Nós somos igreja e nós precisamos carregar o mesmo espírito. Por isso que a palavra está aí, para fazer-nos convergir, gerar em nós uma realidade de termos o mesmo espírito, mesmo coração. Esse é o maior desafio. Uma casa que cresce, que move, que conquista, que avança, é uma casa que todos têm o mesmo espírito. O casamento precisa ter o mesmo espírito. O marido e a mulher precisam ter o mesmo espírito. Os filhos precisam ter o mesmo espírito. A família carrega uma identidade, o mesmo espírito. Agora diga ao povo o seguinte: melhor, assim você não precisará fazer isso sozinho. 18. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. Meu Deus, como? Alguém pode explicar isso? Como num deserto. Está no deserto, hein? Não tem como comprar, não tem como plantar. Agora Deus está dizendo: amanhã vocês vão comer carne. Não, mas não existe. Da onde? Como? Qual possibilidade que tem? Para Deus não há impossíveis. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu você chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Meu Deus. Sabe aquela coisa que o pai e a mãe falam: ah, então tu quer? Eu disse para tu não comer. Não pega, querido, não é a hora. Ah, mas eu quero. Então tá bom. Então agora tu vai comer. Mas não vai comer um pouquinho, não, tu vai comer tudo. Aí a criança depois tá saindo pelas orelhas já: ai, mãe, não quer, tá com dor de barriga. Vai com dor de barriga mesmo. Enquanto não parar com esse saco aí, enquanto não acabar, eu vi um fio desse saco, lâmina desse saco aí. Até sair pelo nariz. Deve sair pelas orelhas. Tá? É Deus dizendo que Deus ficou irado com o povo. E aqui, mais uma vez, quero só retomar isso, né? O povo viu muito milagre, mas milagre não gera fé. A fé gera milagre, mas nem todo milagre gera fé. Esse povo aqui era um povo incrédulo. E olha o tanto de milagre que Deus já havia feito. Às vezes a gente está pedindo: oh, Deus, dá um sinal para que eu creia. Não é milagre que faz alguém crer. Porque o povo no Egito tem muito milagre e ainda não criam. Agora, quando você crê, certamente os milagres acompanharão você. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Sabe uma coisa que a gente deve ter cuidado, irmão? É a murmuração. Ah, Deus abomina, Deus não se agrada da murmuração. Você nunca vai multiplicar aquilo que você murmura. Não tem honra, não tem multiplicação. Se não honrar um emprego, ficar murmurando o emprego que Deus deu, não vai multiplicar nunca. Se murmurar do GC que Deus colocou você não multiplica nunca. Só vai ter alegria
um casamento que não há murmuração e há contentamento. O povo murmurava e Deus não gostou nada disso. A murmuração, ela é um ato de incredulidade. Murmuração é incredulidade. Deus fez pouco. Eu não creio que Deus pode mover isso aqui. E assim estava o povo. Aí Moisés disse: estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficássemos satisfeitos? Será que todos os peixes do mar junto poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Uau! É lindo quando Deus resolve ser Deus, né? Quando Deus, ele fala: será que eu tenho tão pouco poder, ô Moisés? Porque Moisés, a gente começa a ver tudo de forma natural. Escute isso com o ouvido de ouvir. Mas como que Deus vai fazer isso? Não tem como. Como que vai ter carne para 600 mil homens, mais mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas? Aonde vai achar? Irmãos, fazer um churrasquinho. Nós estamos já organizando para o Remacamp já. Hoje à noite a gente continua organizando e já é um desafio para fazer o tal do churrasquinho. Imagina para 2 milhões de pessoas que querem comer carne. Aí Moisés começa a fazer as contas. Mas aonde que vai arrumar tanta carne? Açougue não tem, frigorífico não tem, transporte não dá. Onde que vai arranjar vaca e boi para nós matar? Então, aí Deus responde: será que eu tenho tão pouco poder, Moisés? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés. Circule aí e coloque: transferência de unção. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Uau! Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Eles começaram a profetizar. Meu Deus, de murmuradores a profetas. Essa é a história daqueles que recebem o mesmo Espírito. O Espírito de fé. De murmurador passa a ser um profeta. Que o Espírito Santo faça de você, encha sua boca com palavra profética. Você é um profeta do Senhor. Você não é alguém que murmura. Você não é alguém que reclama do ano, reclama do comércio, reclama da temporada política, econômica da nação. Agradeço se aquele que carrega gratidão e que profetiza. Você não fala aquilo que você vê, fala aquilo que você quer ver. Não olhe e contemple. Sabe, Jesus nunca ficava falando sobre necessidade, nunca orou sobre a necessidade. Ó Deus, tu sabe que nós estamos precisando aqui, tu sabe que ele é cego, ele precisa de um olho, ele precisa ver. Jesus não falava isso. Jesus estava agradecendo, liberava a palavra profética. Seja você aquele que libera uma palavra profética. O mesmo Espírito que nós carregamos repouse sobre você, sobre todos nós, a fim de nós sermos uma igreja profética. Quero declarar: eu e você carregamos o mesmo Espírito. Nós vamos ficar esse ano um ano de multiplicação. É um ano da bênção tríplice em casa, nos negócios e no ministério. Ministério, em casa e no trabalho. É a bênção tríplice. E agora o Espírito veio sobre eles e eles também começaram a profetizar. Então um rapaz foi correndo contar a Eldade e Medade, que ele estava profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos? Quando é que eu deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo,
e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Aleluia! Depois o Senhor Deus mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram do acampamento, no acampamento, e em volta, e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Você está entendendo o que aconteceu aqui? 30 quilômetros de codorna a quase 1 metro de altura. Dá para fazer um churrasquinho? Quero ver achar espeto para isso tudo. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codorna. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Tá bom, churrasquinho, 1.000 quilos? Será que dá para aperitivo? 1.000 quilos de codorna. Quem estava juntando, ninguém juntou mesmo. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia, que matou muita gente. Sim, porque eles haviam murmurado, o Senhor ficou irado. O Senhor responde, mas depois disciplina. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hattaavah, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Então perceba aqui alguns fatores, né, importantes antes desse cenário de crise, que agora vai se estabelecer nesse capítulo 12 aqui, estabelece a crise então mais aguda. Mas existe um cenário para a crise. A crise aguda, que nós vamos ver uma rebelião acontecendo agora, ela é precedida de murmuração. Uma crise num casamento é precedida de muita murmuração. Uma crise numa família é precedida de muita murmuração. Uma crise numa igreja é precedida de muita murmuração, reclamação. Nada tá bom. O descontentamento, afronta a Moisés. Então, houve a murmuração em Taberá e Deus agora vem com fogo da sua ira. Depois teve a murmuração e reclamação, porque pelas comidas do Egito, né? E aí depois vem, então, o povo começa a se queixar. Aí o próprio Moisés se queixa com Deus. Olha o cenário aqui, que até o Moisés, até o líder, estava sendo afetado por isso. Então esse é o cenário de uma crise. E aí esse cenário ele vai provocar uma rebelião. Ok. Nesse cenário, capítulo 12, Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Moisés havia se casado com uma mulher da Etiópia. E Arão e Miriam começaram a criticá-lo por conta disso. É interessante, né? Porque todas as escolhas dos pais, né? Sempre os filhos vão querer avaliar, né? Ou os irmãos até mesmo, né? Então quer dizer que não pode? Bom, deve ter muito cuidado de fazer um procedimento crítico àqueles que Deus levantou. Então quer dizer que a gente não pode? Não pode, mas tem que buscar uma direção muito clara do Espírito. Tem que testificar no corpo.
E Arão e Miriam, eles entram num caminho aqui, em um cenário que o povo já estava murmurando, descontente, crítica a Moisés o tempo inteiro. É o cara que Deus levantou para tirar eles da escravidão. E eles o tempo inteiro falam mal de Moisés. Moisés só está fazendo bem. Moisés só está promovendo liberdade. Moisés só está intercedendo em relação ao povo, em favor do povo. Moisés está intercedendo a Deus o tempo inteiro. Moisés se dispôs, foi chamado por Deus. Moisés, ele podia ficar no palácio, ele era filho da filha de Faraó. Ele abre mão de uma vida confortável para agora começar a guiar a gente num deserto de sol escaldante com gente que está reclamando. Só quem não discerne isso acha que Moisés, ele é um qualquer. Sabe, a gente deve discernir, ter temor disso. Tenha temor daqueles que carregam uma autoridade que foi dada por Deus. Não é que eles são semideuses agora, mas não ache que são comuns também. O problema é quando a gente torna comum aquilo que é santo. A gente, é o fulano, a gente torna filho de José aquele que é o Cristo. Aí seria só o filho do Zé. Se fizeram com Jesus, se fizeram com Moisés. Vamos fazer. Não seja você daqueles que tratam o Cristo como o filho do Zé, né? Mas que tem um discernimento. Esse é o grande problema, da gente olhar e ver somente o natural. E aí, agora, Moisés havia casado com uma etíope, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por conta disso, sabe? Mas eu não acho isso aqui. Mas eu acho que não sei o quê. Dar palpite e criticar. E essa crítica aqui, eles estavam dizendo, né? Será que o Senhor tem falado só por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Será que Deus só fala com ele? Será que ele não fala também com a gente? Não, mas é que eu orei a Deus e eu percebi. Você já viu que toda pessoa que ela é muito independente, ela é soberba também, sempre quando você falar com ela, tem alguém da parte de Deus está falando com ela, a pessoa diz que ela tem que orar. Mas se Deus fala por meio do corpo de Cristo, Deus fala por meio do corpo de Cristo. Tá? Se o corpo de Cristo, se os irmãos estão ali dando uma orientação, percebendo algo na vida da pessoa, não é Deus falando? Porque Deus fala por meio do corpo. Mas aí a pessoa diz assim, eu vou orar. Parece espiritual, né? Quando uma pessoa diz que eu vou orar, não, mas talvez o eu vou orar está demonstrando muita soberba. Dizendo o seguinte, Deus não fala com vocês, só fala comigo. E se Deus falar comigo, aí eu vou me submeter. Fale para alguém, para uma criança que está brava. Mesma coisa, fale para o seu filho. Eu dou uma orientação, daí a criança diz assim, tá bom, pai, eu vou orar, vou ver se isso aí, essa recomendação aí, se é de Deus ou não é. Não, filha, é que tu é muito imaturo. A tua oração, ela é só para os teus benefícios, não é para as suas responsabilidades. Não tem maturidade nem para perceber muita coisa. Então é o seguinte, não está no tempo de orar, está no tempo de obedecer. Percebe? Então, nem todo aquele que diz, porque eu vou orar. Não, interessante, né? Que outras coisas, aí quando a pessoa apresenta, quando é confronto, quando é algo que ela precisa ser transformada, ou quando ela precisa se mover para ajudar em algo, para cooperar em algo, ela tem que orar. Mas quando é para benefício, aí não. Aí ela vem, a pessoa, e ela requer o benefício, requer o privilégio, requer o direito. Uau! Mas por que não vai orar então? Quando está passando só por dificuldade, por que não vai orar para Deus? Não, aí ela requer que os outros, porque ninguém se importa comigo, porque me abandonaram, porque ninguém presta atenção em mim, porque mas é a mesma pessoa, e quando Deus está falando por meio do corpo para ela diz que tem que orar, que ela tem que falar com Deus. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela cobra dos outros. Não pode. Ela precisa orar. Você percebe? Então, o problema aqui, pastor, como é que é no Novo Testamento? Deus não fala por meio
nós não carregamos a presença? Claro que sim, aí você carregamos a presença. Mas nós estamos submetidos à igreja do Senhor. Nós estamos submetidos ao corpo de Cristo. Pastor, e se alguém tiver, o corpo de Cristo tiver mal, sei lá, confuso, bom, então é Deus que cuida de você. Deus que cuida da sua igreja. Deus remove, Deus estabelece. Deus. Agora é muita presunção, né, de Arão e Miriam. Agora, será que Deus só fala com Moisés? Sim, porque os filhos também vão enfrentar isso. E muitas vezes os pais se sentem inseguros. Mas ele disse que não quer, ele disse que não me ama. O problema é dele. E daí a gente fica refém do sentimento do outro. Já viu? Crianças que aprendem a fazer chantagem quando pais caem na chantagem dos filhos. Eu te odeio. Tu não me ama. Não, filhinho, eu te amo, que isso, não fala isso, filhinho, não, porque não sei o quê. Aí o pai cai nessa chantagem. Imagina de Moisés cair na chantagem de Arão e Miriam. O filho muitas vezes acha que fala, tanto que Deus fala com ele, fala com o pai, fala com ele. Não. Não é assim. Deus não fala, mas existem autoridades diferentes. Existe uma maturidade e uma unção diferente. Pode ser da mesma linhagem, mas pode que não carrega unção. Percebe? Pessoa, Deus fala comigo também. Pois é, mas no Novo Testamento é de forma corporativa. Ele fala assim, ele testifica no seu espírito. É óbvio que nossa oração, por isso nós oramos para Deus. Deus nos ouve, claro que nos ouve. Mas nós precisamos entender que agora não é só eu e ele diretamente, sem ser parte do corpo. Ele estabeleceu a sua igreja. E tudo que Deus vai fazer por meio do corpo de Cristo. Ainda que você possa ter bênçãos na sua vida, bênçãos individuais. Mas o grande propósito de Deus é estabelecer a sua igreja, edificar a sua igreja. Por isso que a gente não é presunçoso como Nadab e Abiú, que faz a coisa sozinha. Assim como a gente não é murmurador, altivo, soberbo, petulante, arrogante, presunçosos como Moisés e Miriam. Como Arão e Miriam. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Quando a pessoa acha que é igual. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era homem humilde, o mais humilde do mundo. Meu Deus. Moisés é humilde. Verdade, né? Não é de fazer cair fogo do céu sobre essa tigrada toda. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. E sabe quando o pai diz o seguinte: vai todo mundo lá para a sala. Eles foram, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escute o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a ele em visões e falo com ele em sonhos. Olha Deus. É lindo quando Deus respalda alguém. É lindo quando Deus respalda a autoridade. Mas é lindo. Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando existe um profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com ele em sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face. É lindo, né? Olha, quando eu falo com vocês, eu falo de um jeito. Mas quando eu falo com o pai da família, eu falo de um jeito. Como eu não falo com vocês. Aquele que eu levantei, eu falo de outra maneira. Não é igual. A gente tem essa presunção, né, de achar que é igual para todo mundo. Não, nunca foi assim. Não, diante de Deus, todos nós somos iguais diante do amor de Deus. Uma casa, não, aqui em casa é todo mundo igual. Essa ideia socialista, né? Não. Todos devem ser amados, né? Todos têm o amor de Deus.
mas a unção que ela é resultado do amor que cada um tem por Deus é diferente. Todos são amados por Deus, mas cada um ama Deus de forma diferente. E Deus agora fala, Deus respaldando. Eu falo com o profeta por meio de visões, sonhos, mas quando eu falo com Moisés é diferente. É face a face. E aí o Senhor Deus foi embora muito irado. Ou melhor, pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que você se atreve a falar contra o meu servo Moisés? Meu Deus, Deus falando. E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele. Lepra. Miriam ficou leprosa. A murmuração, a rebeldia, rebelião, ferir a autoridade, essa murmuração, essa crítica aguda, dizendo o seguinte, não vamos seguir isso que ele está falando, não. Moisés está querendo dar uma direção, será que Deus só fala com ele? Nós vamos fazer do outro jeito, nós vamos fazer do nosso jeito. Isso é rebelião. E quando isso provoca, promove, incentiva que outros também sejam adeptos a isso. Irmãos, Deus, na palavra de Deus, a rebelião é algo muito sério. Eu não estou falando aqui que toda pessoa que tem um contraponto, ela é rebelde. Claro que não. Existe esse compartilhamento, né? A vida compartilhada, existe um testificar e a pessoa, enfim, pode ter um ponto de vista diferente, mas todos precisam convergir. O problema de ter um ponto de vista diferente não é que vai ficar assim para sempre. Paulo diz que deseja que todos tenham o mesmo falar, o mesmo pensar, o mesmo agir. Como é que não? Nós vamos, mas assim, a gente não concorda com algumas coisas. Bom, então a gente tem que buscar concordância. Se não está concordando, alguém precisa mudar aqui. Alguém precisa ser alterado aqui, porque na divisão ela nunca vai prosperar. Então, não, vamos caminhando aqui, mas divergindo. Não, a palavra divisão remete a duas visões. Prefixo de, diz respeito ao numeral 2. Dois. Visão. Então, duas visões. E tudo que tiver duas visões, divide. Então, não tem, não, vamos discordando. Eu tenho uma discordância, eu tenho um jeito, ele tem outro jeito, nós vamos discordando aqui. E não, vai dar problema lá na frente, né? Mas agora, Deus feriu Miriam de lepra. O que é a lepra? O que o leproso, qual era uma das principais características ou principais limitações de uma pessoa leprosa? Relacionamento, ela não podia estar relacionando. Sabe, pessoas rebeldes serão limitadas na relação. Quem está leproso, você vê que ele não anda com os outros. Quem está leproso, na oração, não quer aparecer por nada. Ele não quer andar junto, não quer estar na comunhão. Vai ter o Remacamp, não quer estar junto, porque está leproso. E a lepra impede a comunhão. Não estou dizendo que toda pessoa, por favor, você percebe isso, né? Então, pessoas que têm um outro compromisso, aconteceu uma outra coisa. Bom, enfim, percebo com o ouvido de ouvir isso aqui, né? Senão, não, a pessoa que faltou a oração está rebelde. Claro que não. Mas, quando a pessoa tem um problema, uma comunhão, uma dificuldade muito grande de estar junto, de ter comunhão, de disposição de andar junto, a gente deve ter olhos espirituais abertos. Porque provavelmente essa pessoa aí, quando isso é gradativo, quando isso é crônico, quando isso é frequente, você vai ver que essa pessoa provavelmente está leprosa. Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja
como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Então, mais uma vez, a lepra, qual é a punição? O isolamento. A gente não faz assim com os filhos? Então, às vezes, o filho está causando rebelião. Ele está causando rebeldia no meio das crianças ali. Ele não sabe brincar. Ele promove uma coisa, uma orientação que foi dada, ele não consegue brincar igual aos outros, ele faz diferente. A gente, não, assim, todo mundo tá fazendo isso agora tu vai brincar. Eu não quero, eu quero brincar de outra coisa. Não, agora tu vai ficar aqui. Não, mas eu quero brincar de outra coisa. Mas todo mundo tá brincando de uma coisa agora. Agora tem ordem, tem direção, mas não dá para brincar. Agora não dá, agora é desse jeito. Não é assim? Aí a criança, ela começa a convidar outros para sair daquilo ali, tem uma outra direção, mas era um momento, por exemplo, que alguém estava compartilhando uma palavra. Alguém estava ensinando, brincando de algo, apresentando, tem ali gente que organizou tudo aquilo. Mas ela quer fazer do jeito dela. Está bom. Ok, então tu não pode ficar aqui desse jeito, rebelde, desse jeito, falando outra coisa, gritando desse jeito. Como é que a gente vai se incomodar? Meu Deus, se um filho meu tá numa reunião, tem outras crianças, tá ali, tá nos kits, tá aprendendo alguma coisa, dentro de uma sala de aula, fala com os professores dessa era aí, o grande desafio de convergir 30 crianças para a atenção deles, para a pedagogia. Não paro sentado o tempo inteiro. Bom, preciso de uma orientação. Aí alguém quer fazer outra coisa e começa ainda a provocar desordem. Bom, o pai não fala o seguinte: tá bom, então é o seguinte, fica lá no teu quarto agora, até eu te chamar, espera lá, não vai brincar com ninguém agora, por conta disso. Ou é desse jeito, se submete, ou tu não vai brincar. Sabe o que é isso? Disciplina. Parabéns. Parabéns. Por quê? Porque rebeldia precisa ser tratada com isolamento. Porque senão a lepra pega em todo mundo. A gente precisa ser maduro para discernir isso aqui. Discernir quem está leproso. Porque senão essa lepra pega. É a murmuração que pega. É o coração errado. Nossa, tu viu? O fulano compartilhou um negócio. Eu não fiquei bem. Daí foi lá, tudo bem, o que está acontecendo? Sério? Que isso? Sério que falaram isso para ti? A pessoa conta a história dela. A criança conta a versão dela. Você vai ver. Outras também querem ficar contra os pais. Né? Que isso é um atentado contra a autoridade. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é a autoridade. Você já viu o tanto que a promoção, né, o mundo promove, atentam contra a autoridade policial, a autoridade dos pais, dos professores. A professora agrediu um aluno. Tá aí os 1 milhão de alunos agredindo o professor, tá tudo bem. O aluno que agrediu a professora não pode ser expulso da escola, mas a professora que deu um limite para o aluno, e aqui eu não estou falando que não estou validando ninguém maltratar ninguém, obviamente, né? Mas a repreensão, estou falando de lidar com a repreensão. Então, Deus disse, depois de 7 dias, ela vai ficar isolada durante 7 dias. Então, isso é um procedimento. A pessoa está ali, não está legal, isola um pouco. Separa um pouquinho para que possa se reestabelecer. Não é para a morte. Deus não estava isolando Miriam para a morte. Deus estava isolando para que a lepra não contagiasse o outro. Mas agora eu estava servindo isso aqui, agora não estou mais servindo. Calma. Só fica. E nem toda pessoa que deixou de estar no lugar é porque estava leprosa também. Simplesmente às vezes é para descansar. Simples quanto isso. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Você percebe que o pecado de Miriam é um pecado individual.
Mas o pecado de Datã, Coré e Abirão era um pecado coletivo. Que agora, esse outro cenário agora. Olha no próximo capítulo 13. Vamos lá. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. No deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Bofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Então Deus separa agora 12 para espionar a terra, ok? Vão olhar a terra ali em Jericó, olhar a terra de Israel, o lugar onde eles estavam indo. Quem estavam lá? Os inimigos estavam morando lá, nessa região. Deus disse que iria dar essa terra para eles, mas os inimigos estavam lá. Então Moisés pede, Deus ordena que Moisés envie 12 pessoas para olhar a terra e passar um relatório. Como é que está? Qual é o contexto? E são esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Riobe, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam em Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas. Olha o cenário aqui. Ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uva, ok? Cortaram um cachinho de uva. Olha o tamanho do cachinho. Que 2 homens carregaram pendurado numa vara. O cacho de uva era tão grande que precisava 2. Colocava a vara no ombro carregando o cacho de uva. De tão grande, de tão frutífera, boa que era a terra. Depois chegaram ao vale. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. Então eles ficaram lá 40 dias, espionaram a terra, agora vem trazer o relatório. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou, e de fato ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, os amalequitas, que moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Olha só, o relatório deles é o seguinte: ok, a terra é boa, mas tem gigante lá.
não vai dar, não vai dar, eles vão matar a gente. Ai, meu Deus do céu, agora a gente vai morrer. Meu Deus do céu, não vai dar certo. Que história é essa? Para que tudo isso? Vamos voltar de novo. Eu disse que não era para nós ter saído do Egito. Eu disse que não era para sair daquele emprego. Eu disse que olha só agora, que daí parece que não vai dar certo. Sabe aquela murmuração? Foi isso que aconteceu. A terra é boa, Deus disse que ia dar. Deus falou, Deus deu milagre, Deus fez tudo. Creia, creia. E esse é o contexto. E aí eles chegam e começam a murmurar, o povo já começa a murmurar tudo de novo. Aí o povo começou a reclamar com Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, aleluia, que Deus levante Josué e Caleb sempre no meio do seu povo, né? Aí Caleb disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquela gente, pois eles são mais fortes que nós. Assim espalharam notícias falsas, fake news, entre os israelitas, a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Aí, então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todo o povo gritou e chorou. Você percebe? Sabe aquela coisa? Todo mundo começa a murmurar agora, abate, o espírito abate, é horrível. É horrível. Às vezes tem GC, a gente tem que ter uns Caleb no Josué para mudar o espírito do GC, porque às vezes tem um GC, os irmãos estão todos abatidos, todo mundo com dificuldade, que tá ruim, e tem dois que estavam leprosos, não estão mais entre nós, e tem dois que caíram mortos, cadê Nadab e Abiú? Cadê aquele espírito abatido? Aí precisa de Josué e Caleb. Naquela noite, todo o povo começou a gritar e chorar. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés de novo. O que Moisés tem a ver com isso? Moisés e Arão disseram. Clamaram contra Moisés e Arão e disseram então, seria melhor se tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe a essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Eita, eu não gosto desse líder. Se nós fôssemos para outro GC, né? Lá seria bom, porque o GC lá, aquele GC lá é maravilhoso. Aquela igreja lá é espetacular. Se a gente tivesse outro pastor. Esse Moisés aí tá com nada. É gagá, esse Moisés aí. Vamos escolher outro líder. Tá bom. Então Moisés e Arão ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente. Ele derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Uau, que espírito de fé. Mas apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedrada. Interessante, né? Que todos os profetas são perseguidos. Já viu disso? O cara tá lá, começou. Sempre tá do lado do Moisés. O Josué aí, tu viu que ele é o querido dele? Estão sempre perto dele lá, ó. Os queridos dele. Esses aí, ó. Mas nós aqui estamos sofrendo, olha só, nós aqui estamos para morrer. Daí por isso que eles ficam falando aí, tá tudo certo para eles, né? Estão perto do Moisés. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. De repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Meu Deus, para esse cenário, aquela murmuração, estão querendo matar agora Josué, querendo matar Moisés, agora Josué, Caleb, todo mundo que tá aquele caos. Mas aí, oh Deus,
Você pai, você líder, você irmão, você chefe de alguma coisa, líder num trabalho, sabe uma coisa? O que respalda você é a presença. Não esqueça disso. Não é na sua força, é Deus que respalda você. Pai, é Deus que respalda você. Marido, posicione-se. Pai, posicione-se. Esposa, posicione-se. Aí agora como é que vai ficar? A presença vai aparecer na tenda. A presença vai manifestar. A nuvem vai baixar. Vai fazer download. A glória, meu Deus, que a glória faça download na sua casa. Que a presença faça download na sua família. Posicione-se, Deus respalda você. Escute isso, posicione-se, que quem respalda você é o Senhor. Agora vai ficar uma fera comigo, pastor. Ela vai ficar, a mulher vai ficar o Satanás. A presença vai respaldar você. Em Deus, não é na truculência, na ignorância, não é na força, não, é na dependência. É que custe isso, um levante, uma murmuração. Aí veio, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim? Embora eu tenha feito tantos milagres entre eles, vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Meu Deus do céu. Olha, Deus está dizendo: eu vou acabar com essa gente. Mas eu farei da tua descendência, Moisés, um povo mais numeroso que antes. E mais forte também. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito essa gente. Quando os egípcios souberem o que vais fazer com esse povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. Esses já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. Eles sabem que também que vais adiante de nós numa coluna de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Deus abomina isso, viu? Pessoas inocentes presas e pessoas culpadas livres. Deus abomina. Deus abomina a injustiça. Olha o que Moisés estava recitando, interessante, né? Porque Deus diz: eu vou acabar com essa gente. Aí, Moisés interviu e disse ao Senhor: se tu acabar com o teu povo, os inimigos vão dizer: tá vendo? Esse Deus deles aí, ó, era forte, era poderoso, fez um monte de milagres, a nuvem pairava sobre eles, mas ele não conseguiu nem levar o povo dele na terra que ele prometeu. Vão dizer que foi insuficiente, que eles morreram por outra coisa. Isso vai ser uma vergonha, Deus. Faz isso não. Quando disseste: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora, eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado desse povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus diz: já que você pediu, eu perdoo. Ah, Deus. O Senhor é rico em misericórdia. O povo tinha pecado muito. Mas sempre lembre que o Senhor é rico em misericórdia. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele é misericordioso. Ele é longânimo. Ele é paciente e é misericordioso. O povo tinha acabado de fazer algo horrível. Deus ia acabar com ele, Deus ia matar ele.
Mas Moisés interviu. Pela misericórdia, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É pela misericórdia dele. Ele agora derrama, ele não traz o juízo imediatamente sobre eles, né? O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Aqui está a sentença, ok? 22 aqui, ó. Nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Ou seja, ninguém da geração de Moisés, nenhum dos homens entrou na terra prometida por conta da murmuração. Aquele povo que tinha saído do Egito, só o que tinha 20 anos para baixo, que era o sub-20, né? Sub-20 entrou na terra prometida. Mas os pais não entraram, não, porque murmuravam, não tinham espírito de fé. Nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito de fé diferente. Tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora, os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto, na direção do Golfo de Acaba. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamam contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra de que vocês rejeitaram. Uau! Vocês disseram, né? Nossos filhos ficaram presos aqui, serão presos pelos inimigos e tal. Aí Deus estava dizendo: vocês falaram que os filhos de vocês seriam presos, né? Agora quer saber? Só eles vão desfrutar da liberdade de Canaã. Vocês não vão entrar. E ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Meu Deus do céu. 1 ano para cada dia. Eles foram espionar a terra, correto? Trouxeram um relatório cheio de incredulidade. Aí Deus disse o seguinte: por conta da incredulidade de vocês, agora, para cada dia que vocês ficaram lá e espionaram a terra e voltaram e trouxeram um relatório de incredulidade, para cada dia será 1 ano que vocês vão perambular nesse deserto aqui até que todos vocês morram. E só os filhos de vocês vão entrar. Ó, 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isso que eu vou fazer com todo o povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra trouxeram mais informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles
morreram. 12 homens que foram explorar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. É isso? É isso aí. Tá percebendo? Olha só. Eles saíram do Egito, foram até o Monte Sinai. Do Sinai, eles estão saindo e tem que ir em direção à Terra Prometida, até Jericó ali e aí logo mais Jerusalém. Certo? Esse trajeto aqui dá 11 dias. 11 dias caminhando. Chegavam no destino. Quanto tempo? 11 dias. Sabe quanto tempo eles demoraram? 40 anos. Um trajeto de 11 dias. Eles demoraram 40 anos. Deus fez eles ficarem em volta, fazendo círculos, perambulando 40 anos. Coisa que dá pra fazer em 11 dias. Sabe? Coisa que dá pra fazer em 11 dias. Se há murmuração, vai demorar 40 anos. Se tem murmuração, tem um espírito de fé abatido, uma incredulidade, coisa que dá para resolver em 11 dias, fica 40 anos. O espírito de fé de Josué, de Caleb, de Cristo, recaia sobre nós, para que vivamos o Kairos de Deus, um tempo de aceleração. Esse ano é um ano de multiplicação. É um ano que nós recebemos o Espírito numa porção maior, uma revelação maior do Espírito de Deus, para nós vivermos coisas que viveríamos em 40 anos, nós vamos viver em 11 dias. Aleluia. Coisas que demorarem muito tempo, você vai ver mudança, muito tempo, revelação, coisas que demorarem muito tempo, você vai viver e experimentar isso em um curto espaço de tempo. Quem tem ouvidos ouça e se aproprie dessa palavra. Já tem muitos irmãos testemunhando, eu vou pedir para gravar, vou pedir o Matheus Coefener começar a organizar isso, gravar os testemunhos, irmãos. Coisas que já aconteceram até aqui, nesses primeiros dias do ano, debaixo dessa palavra. São coisas que há muito tempo, talvez, levaria para acontecer, ou muito tempo que alguém está esperando, né? Porque nós entramos num ano de multiplicação. Nós entramos num ano que Deus liberou uma palavra sobre nós. Creia nisso. Creia nisso. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: Então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Meu Deus. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Percebe? Quando era para eles ter o espírito de fé, não queriam. Aí Deus disse: agora não estou mais com vocês. Agora eles querem. Quando era para fazer, não faziam. Agora era para promover, não promovia. Agora que, irmão, tá limitado agora. Vocês não vão entrar na Terra Prometida. Vocês não vão. É aquela coisa, né? A pessoa não dá valor, mas coloca limite, daí ela quer fazer a força agora. Agora ela cai. Sabe a criança tá lá com um brinquedo que ela não valoriza. O pai disse: eu vou dar para outro. Não valoriza esse negócio aqui. Pronto, acabou. Agora é só o brinquedo que ela quer brincar, né? Essa é a pedagogia é a característica, né, do povo do Egito. Números capítulo 15, para nós finalizarmos. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser estabelecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro, um carneiro, uma ovelha, um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentará ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada deverá trazer também
com cada animal 1 quilo de farinha fina misturado com 1,25 litros de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite e será trazido também 1,25 litros de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão também apresentar com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1 litro e 3/4 de azeite. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser estabelecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial. Olha a primícia aqui. Quando vocês fizerem um pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial, a primícia. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar do pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas, para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem quererem cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado para que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, para que todo o povo mate a pedradas fora do acampamento. Então como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram um homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor. E também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês aos seus olhos. Os pingentes farão que vocês lembrem todos os seus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que tirou do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus
de vocês. Amém? Até aqui você percebe então que eles saíram do Sinai, pararam em Parã, e ali em Parã então começa a murmuração. Arão e Miriam, eles murmuram. Miriam, ela se rebela e aí ela é atingida de lepra, e depois então o povo todo começa a murmurar também. Deus fica incomodado com isso e diz, dá a sentença, a punição, que eles não vão entrar na Terra Prometida a partir da intervenção de Moisés, né? Moisés interviu em favor do povo, né? E Deus não matou eles, mas impediu que eles entrassem na Terra Prometida. Amém? Então, o cenário aqui ainda está em Parã, antes de Jericó, antes de Canaã, e o povo estava então estava aí durante 40 anos circulando aqui, até que morressem todos e ficassem só aqueles que tinham 20 anos para baixo. E obviamente que esse povo que tinha 20 anos para baixo, os mais velhos, então os de 20 anos, 40 anos depois, tem 60 anos. Quando eles entram na Terra Prometida, Josué, Caleb, eles têm 60 anos, no mínimo 60 anos. Né? Então, essa é a idade, esse máximo 60 anos, na verdade, é a idade desse povo aqui. Amém? Finalizamos aqui. A gente está um dia atrasado, né? Mas logo, logo a gente vai recuperando, ok? Então, hoje a gente recuperou um capítulo que faltou de sexta. Estamos, então, falta somente um dia. A gente vai atualizando nos próximos dias. Bem, uma boa tarde para você. E você e eu encontremos, né, esse espírito de fé. Você é da geração de Josué. O radical da palavra no hebraico, Josué, o nome Josué é o mesmo de Cristo. Então, Josué é um tipo de Cristo aqui no Velho Testamento, entrando na Terra Prometida. Sobre você e eu, sobre nós há um outro espírito. Nós não somos o espírito daqueles que murmuram, daqueles que reclamam, daqueles que se ressentem, nem daqueles que se levantam contra autoridades. Nós somos daqueles que têm o mesmo espírito de fé. O espírito de fé, de honra, de celebração, para entrar na Terra Prometida, tomar posse daquilo que Deus já nos deu e remover os gigantes que estão lá. Amém? É isso que vai acontecer na sua vida, e esse é um ano que nós aguardamos muito, o ano da multiplicação. Amém? Graça e paz, favor sobre a sua vida. Boa tarde, bom trabalho. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia, aqui no nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Paz, queridos.